eu obviamente nessa noite tenho que fazer uma adaptação. Como disse Rodrigo há pouco, ele se reportou a John Wesley. John Wesley pregava na Inglaterra para mineiros, milhares dele, de manhã cedo, às 4 horas da manhã. E ele pregava, só que tem um detalhe, tanto John Wesley quanto Jesus, que falava para multidões em campo aberto. Vocês sabem que onde é aberto, como aqui, né? Apesar de ter um toldo em cima, nós estamos abertos. A voz se dissipa, a voz não se propaga com tanta facilidade, ela se dispersa. E uma voz grave, a minha mais grave, é barítono, é mais difícil de expressar à distância. A voz metálica é mais penetrante, tanto é que minha neta sobrinha acabou de orar aqui, a voz dela é mais fácil de entender e ela não está falando no volume que eu estou falando. Eu posso até forçar mais, mas é provável que amanhã eu vou estar sem voz nenhuma. Mas vamos correr esse risco. Está na mão do Senhor. A adaptação que eu tenho que fazer, o que eu ia falar, eu trouxe slide também. Então o Senhor, de propósito, cortou o slide. Pedro não tinha slide. Jesus não tinha slide. Não tinha PowerPoint, não tinha microfone, não tinha câmera, não tinha nada disso. Aí está. E a mensagem foi comunicada com precisão e alcançou o coração e o ouvido de todos que ouviram. O que eu ia falar hoje à noite era mais um estudo do que uma pregação. E o que é a diferença de uma para outra? O estudo foca detalhes pedagógicos para ensinar, para instruir. Essa é a minha característica principal. E eu vou falar sobre a igreja, então eu vou falar da igreja mais como uma pregação do que uma instrução, ainda que vocês vão aprender alguma coisa, tenho certeza disso. Primeira pergunta, todos estão me ouvindo bem? Sim. Aleluia! Deus é bom! Quero falar, o tema que eu trouxe para desenvolver hoje à noite é sobre a igreja. Nós precisamos saber quem somos, saber o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Quem somos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Como o tema desse encontro é origens, vocês têm que conhecer começo, o princípio da origem da igreja e não confundir as coisas. E nós confundimos. Hoje, mais do que nunca, estamos vivendo num mundo onde há muita confusão. E a palavra confusão na Bíblia chama-se Babilônia. Vem de Babel, que Deus confundiu a língua dos povos. Hoje nós vivemos uma verdadeira Babilônia. A razão de termos escolhido esse tema para ministrar para os irmãos é que há muitos irmãos novos entre nós e que nem sabem quem somos. Vocês, alguns que já conhecem essa verdade há tanto tempo, eu já ouvi muitas vezes irmão dizendo, eu vou na igreja. Se você vai na igreja, você não é igreja, porque a igreja de Deus somos nós. Você tem que dizer, eu vou à reunião da igreja. Muitos confundem igreja com um prédio. Nós aprendemos desde pequenininho que a igreja tem uma torre, tem um sino, tem uma cruz em cima, ela pode ser católica, pode ser luterana, pode ser metodista, e nós chamamos de igreja. Alguns estão inovando, estão fazendo o Templo de Salomão, não tem nada a ver com a igreja, né? Mas a isso nós chamamos de igreja. Vou encontrar com você lá na frente da igreja. Isso não é igreja. Nós pegamos o conceito e o pior, se fosse só se referir ao prédio, não teria problema. Referir que aquele prédio é igreja. De fato, o nome é igreja, que nós damos. Mas é uma forma que na Bíblia não trata a igreja, o prédio. Em nenhum momento da Bíblia, desafio vocês a mostrarem para mim uma única passagem em que está escrito que o prédio onde se reuniam chamava-se igreja. Não é igreja. Então como é que chama? Então aquele local pode ser um local de reunião da igreja, mas não igreja. Isso aqui não é igreja. A igreja de Deus somos nós. Um outro problema. Nós chamamos de igreja a denominação.
Qual é a sua igreja? O maior problema que eu já enfrentei no meu ministério é em reunião de pastores. Pastores de diversas denominações de uma cidade. Sabe qual a pergunta que normalmente fazem, especialmente quem não me conhece? E a mensagem que estou trazendo é para vocês saberem dar uma resposta adequada, bíblica, para quando te perguntarem o que perguntam para mim. Qual é a igreja do irmão? E quem está perguntando, eu não sei nem a denominação dele, mas está perguntando qual da igreja do irmão. Se eu responder biblicamente, corretamente, e é isso que eu faço, eu sou muito bíblico, eu sou muito fundamentalista, eu respondo, eu sou da mesma igreja da sua. Vocês não imaginam o que eles vão responder. Eu estou falando de pastores. De um irmãozinho qualquer, sem sabedoria, sem conhecimento de teologia, sem conhecimento da Bíblia. Ele fala assim, que prazer, então o irmão é batista? Aí eu falo assim, sinto muito, mas eu não sou batista, ainda que me batizei por imersão. Não é batista? Então você não é da mesma igreja da minha. Pronto, tá aí o problema. Eu falo, aí eu faço uma pegadinha, aí eu sou aquele, é um desenho, né, o meu malvado favorito. Sou malvado. Eu digo para ele assim, meu irmão, eu não sabia que você tem outra igreja, você pertence a outra igreja diferente da minha. Eu sou daquela, mas qual é o nome? Aí ele pergunta, qual é o nome da sua igreja? Na verdade, a pergunta dele, está mal formulada. A pergunta correta seria, qual é a denominação do seu grupo? Aí sim. Se ele perguntasse qual é a denominação do seu grupo, eu ia responder o quê? O que vocês acham? E é isso que vocês têm que aprender hoje à noite. Se te perguntarem qual é a tua igreja, muitos irmãos dizem, não, irmãos. Quando te perguntarem qual é a igreja, você vai dizer o que a Bíblia ensina. Ele não está perguntando qual é a sua igreja, ele está perguntando, deveria perguntar qual é a sua denominação. Se ele perguntasse a minha denominação, eu diria o quê? O que você responderia? Qual é a sua denominação? Você respondeu o quê? Eu não tenho nenhuma, eu não sou de denominação nenhuma. Aí, essa aqui seria. Como ele pergunta qual é a sua igreja, mas eu entendo a pergunta dele. Eu faço de sonso. Ele está perguntando, na verdade, não é qual a minha igreja, ele está perguntando qual é a sua denominação. Eu diria, não tem nenhuma. Mas quando ele perguntou qual é a igreja do irmão, e eu tenho que responder segundo as escrituras, eu digo, da mesma igreja da sua. Porque o conceito que Deus quer que tenhamos, entranhado, a palavra entranhado vem de entranhas, dentro de você, fundamentado em você, que a igreja é uma só. Uma só. E ela tem duas expressões. Uma local e outra universal. Quantas noivas Jesus tem? A resposta a essa pergunta, biblicamente falando, quantas noivas ele tem? Ele não vai casar com harém. Ele não vai ser que nem Salomão, que tinha 300 esposas e 700 concubinas. Pois vocês fiquem sabendo que as denominações no mundo têm mais do que isso. Ou seja, Jesus não tem uma noiva, ele tem um harém. Então, quando ele vier buscar a igreja no arrebatamento, ele tem que levar seu harém para cima. Não, que na verdade tem muitas, sim, centenas. Só diz, eu fiquei sabendo que só numa das favelas aqui do Rio de Janeiro, tem 400 denominações representadas lá. Anda na Avenida Central, você vai ver. Tem umas 15 ou 20, só na Avenida Central. Eu passo todo dia em frente dela. É melhor que se abra denominações do que centros de umbanda. Certamente, né? Que o culto afro, que quem quer praticar, que pratique, não estou combatendo isso, mas eu quero que o Senhor Jesus seja conhecido e exaltado. Jesus disse para Pedro, guarde bem isso, é importante entendermos isso. Ele perguntou, o que dizem a meu respeito? Ele diz, uns dizem que você é Elias, perguntou para o grupo apostólico todo. Uns dizem que você é Elias, outros dizem que é um dos profetas. O povo não sabe direito quem tu és. Mas agora eu quero fazer uma pergunta a vocês. Eu quero saber o que vocês pensam quem eu sou. Aí Pedro, como sempre, antecipou aos outros discípulos, outros apóstolos e disse, tu és
o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se surpreendeu, por incrível que pareça, com a resposta dele. Parece uma resposta bastante simples, mas para ter esse conhecimento, esse entendimento, quem é Jesus, precisa de revelação. E ele fala: Pedro, bem-aventurado és tu, porque não foi carne e sangue, não é com a inteligência que Pedro descobriu isso, não foi aprendeu numa escola qualquer de rabinos, ele teve revelação diretamente do Pai de Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai. Não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu é quem te revelou. Se Jesus parasse aí já era lindo, maravilhoso, mas ele pega essa declaração do Pedro e estabelece uma base para a igreja ser fundamentada, para ser estabelecida. Fui convidado há algum tempo atrás por um irmão pastor para ir no aniversário da inauguração da igreja dele. Não é estranho? Não pensem vocês que eu não fui. E pior de tudo, eu fui chamado para ser o pregador. Eu comecei a introduzir a mensagem, e a mensagem que eu ministrei lá, eu me dei o trabalho de escrever detalhadamente. Escrevi para depois recordar. Exatamente a mensagem que eu preguei lá é que eu preparei para pregar hoje para vocês. Eu falei assim: a igreja não foi fundada agora. Quando é que a igreja foi fundada? Qual a data da fundação da igreja? Primeiro, a declaração de Jesus, quero concluir. Jesus chegou para Pedro e disse: sobre esta sua declaração, sobre esta pedra, equivocadamente, muitos, inclusive, especialmente os católicos, atribuem que Pedro é a pedra fundamental pela qual Jesus disse que ia edificar a igreja. Até porque, pela frase que se segue, Jesus disse para Pedro: eu te darei a chave do reino. Por isso que dizem que o Pedro fica lá na porta, ele que tem a porta lá. Nada disso, isso é interpretação infantil e de criança. O texto é claro quando diz que ele daria a chave do reino. Se vocês observarem, quem abriu a porta do reino para entrar 3.000 num dia só. 3.000 judeus se converteram. Quem foi o pregador? Pedro. Pedro tinha sido chamado por Jesus para: se você me seguir, eu vou te ensinar a pescar não peixes, vou ensinar vocês a pescarem homens. Então o homem mais qualificado ali era o pescador Pedro, para pescar agora não peixes. A pesca de 3.000 judeus naquele dia foi fantástico. A tal pesca maravilhosa, a tal pesca milagrosa que Jesus fez essa promessa, a Bíblia fez questão de registrar. Tinha 153 peixes. O Pedro pegou, porque Jesus fez um milagre, pegou 153 peixes, grandes peixes. Mas agora ele pescou 3.000, numa vez, numa jogada de rede, 3.000. Mas como é que o Pedro foi colocado por Jesus? Ele disse: com essa declaração, sobre essa declaração sua, quem declarar que eu sou o Messias, quem declarar que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, quem crer nessa verdade, esse é o fundamento da igreja. Guardem isso, que eu irei edificar, que eu irei estabelecer. Ou seja, a primeira coisa, já vi pessoas letradas que estudaram teologia falar que Israel era a igreja no passado. Israel não tem nada, absolutamente nada a ver com a igreja, com uma exceção: servem ao mesmo Deus que nós. Ou melhor, servia até o final de Malaquias. A partir do momento que vem Jesus e se revela como Messias de Israel, eles tinham que crer em Jesus, porque a promessa dos profetas é que Jesus viria para estar com o seu povo. Veio para os seus e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Jesus foi rejeitado. Então aí que tem um plano, eu não vou ler, exatamente por não termos o microfone, eu ia ler capítulo 2 e capítulo 3 de Efésios, mas registrem aí. Amanhã, se tivermos som aqui, nós vamos ler. Eu não vou ler para não desgastar a voz, só por isso. Mas eu conheço o texto e eu vou discorrer sobre o texto. Nesse texto...
Não é necessário. Não é necessário. Não é necessário. Eu vou discorrer sobre ele. Na verdade, Jesus diz sobre esta declaração sua: eu vou edificar a igreja. Edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja ainda era algo futuro. Não era... E Paulo, escrevendo aos Efésios, fala que era um mistério que estava oculto. Então a igreja, no passado é um mistério. Quando você vai ler Efésios, começando do capítulo 1, fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestes, aquele que nos escolheu. Escolheu como? Nos escolheu. Paulo está escrevendo, não é para judeus. Casualmente, Paulo está escrevendo para os gentios, não tem nada a ver com Israel, está escrevendo para os gentios, ele era apóstolo dos gentios. Aí ele diz, né, que nos escolheu nele. Quem que escolheu? O Pai escolheu. Nele. Quem é esse nele? Jesus. Antes da fundação do mundo. Por isso que Paulo fala que era um mistério que estava oculto. Até então, o que se sabia, os profetas sabiam, o que tinha sido revelado a Isaías, Daniel, Ezequiel, é que Deus tinha um povo na terra, e esse povo chamava-se Israel. Descendência direta de Abraão e ponto final. E não tinha mais ninguém. Então tinha Israel como nação, como povo de Deus, com o culto todo estabelecido, todo instruído, com sacerdotes, com tribos, com tudo. Tinha uma terra, tinha uma herança, tinha uma cidade famosa, Jerusalém, e ponto final. E os outros povos, todas as nações, eram chamados de gentios. Gentio, portanto, é um povo sem Deus. Paulo escreve isso em Efésios. Antes vocês eram gentios, fora da comunidade de Israel e de sem Deus no mundo. Deus era Deus dos judeus e não Deus dos gentios. Só que esse não era o plano de Deus. O plano de Deus não era ter uma nação de judeus e um grupo aqui à parte. A intenção de Deus era, com a igreja, estabelecer um só povo, não é dois povos, um só povo. Pegar Israel e pegar os gentios, e eles iam se converter, e Paulo escreve sobre isso também. Esse era o mistério que estava oculto. Ele diz que ele usa a cruz de Cristo para derrubar a parede de separação que havia entre judeus e gentios, e dos dois fazer um só. Um só o quê? Um só povo. Deus é Deus de unidade, ele não tem dois povos, ele tem um povo só. E como juntar Israel com a igreja? Então, primeiro, Deus já estabeleceu, já estava escrito, já estava profetizado, que o Messias viria e seria morto, por coincidência, não pelos romanos, pelos próprios judeus. Veio para os seus e os seus não receberam. Seria rejeitado. Olhe, só que ao fazer isso, Israel seria colocado à parte. E Deus fez isso. Está escrito isso em Romanos. Basta ler a Bíblia, vocês vão entender. Foi colocado como um trem que estava indo, só tinha um trem, uma locomotiva, foi colocado à parte para que viesse um outro trem aqui agora. Que trem é esse, como diz o mineiro? Que trem é esse? A igreja, que era um mistério que estava oculto. Então a igreja era um mistério, mas agora não é mais mistério. O que é um mistério? Algo que está escondido, não revelado. Então, aqui estava o mistério e ninguém enxergava, exceto Deus. Aí ele revela esse mistério, escolhe nada mais, nada menos, por isso que eu admiro muito esse apóstolo, Paulo. Pedro também teve revelação. Nós, como pedras vivas, somos edificados, casa espiritual para a habitação de Deus no Espírito. Pedro entendeu até aí, mas Paulo entendeu mais do que isso. A Paulo foi revelado todo o mistério que é a igreja. E nesse mistério que foi revelado, Paulo foi chamado para estabelecer igrejas pelo mundo gentil, e ele sabia muito bem. Para que entendamos Paulo, ele faz menção a si mesmo, eu como perito arquiteto. O que um arquiteto faz? Temos uma irmã aqui chamada Jamile, que é irmã da Diná, que é arquiteta. O que o arquiteto faz? Ele faz um desenho. Importante entendermos isso. Paulo está dizendo que ele era um perito arquiteto, que ele... Na verdade, o que ele recebeu da parte de Deus foi a mesma coisa que Moisés recebeu, com uma distinção. Moisés sobe um monte, nós fixamos muito no monte, que ele pegou as leis.
Mas Deus deu mais do que a lei para ele. Nós paramos na lei, uma visão míope. Deus deu uma visão para ele, uma revelação para ele do tabernáculo. E que é o tabernáculo? A tradução que está em João 14 diz que Jesus habitou entre nós, foi traduzido como habitou, mas na verdade no original diz ele tabernaculou entre nós, morou entre nós. O que Deus revelou para Moisés no monte não foi só a lei, os 10 mandamentos, mas ele revelou todo um plano que ele tinha com esse povo chamado Israel. Ele falou assim: construa para mim um tabernáculo. Por que um tabernáculo? Um tabernáculo feito de lona, de tela, de tecido de animais, e deu as medidas, deu o material que ele ia usar, mandou revestir alguns com prata, outros com ouro, mandou fazer um véu enorme, pesado, feito de pele de animais, deu a cor desse véu, mandou fazer utensílios móveis, um deles era um candelabro que ficava iluminado, 7 hastes, mandou fazer uma mesa com os pães da preposição, mandou fazer um altar de incenso e mandou fazer na entrada do tabernáculo um holocausto, lugar de sacrifício, onde eram sacrificados os animais. E uma bacia, tinha o holocausto, tinha a mesa dos pães, tinha tudo. E Deus faz questão de dar as medidas, a cor, tudo em detalhes. Aqui está um princípio, e disse para Moisés, 3 vezes ele repete isso. Moisés, eu quero que você construa isso, e diz o motivo, para que eu habite, guarde essa frase, é fundamental para entendermos o que é a igreja. Para que eu habite no meio do meu povo, habitar no meio de meu povo. Moisés entendeu, e aí ele repete 3 vezes, olha o que ele repete. Faça exatamente como modelo que te estabeleci no monte. Faça exatamente como modelo que estabeleci no monte, te dei no monte. Ou seja, Deus passou para Moisés. Quem é o arquiteto do tabernáculo? Não foi Moisés, foi o Senhor. Deu o desenho pronto para ele, deu as medidas, deu a cor, deu tudo. Olha só. E deu as divisões, tinha o Santo do Santo, tinha o Santíssimo e tinha o Átrio. Divisões com metragem, tudo definida. Dentro do Santo do Santo ninguém podia entrar, era o lugar que Deus ia morar, ele ia morar lá dentro. Como ele é santo e não pode ter comunhão com o povo pecador, daí vocês vão entender o véu. E vão entender o que é a igreja. Para entender a igreja, você tem que entender o que é o tabernáculo. Qual a função do tabernáculo, qual a razão da morte de Cristo, porque o tabernáculo, na verdade, é um tipo da pessoa de Cristo. Então, quando diz assim, que ele tabernaculou entre nós, ele é o verdadeiro tabernáculo, Jesus. Jesus é o tabernáculo. Agora, por isso que diz que só podia entrar lá no Santo do Santo, é o lugar onde ficava a Arca da Aliança, as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, e um pote cheio de maná que escolheram e Deus mandou guardar. Então está tudo dentro da arca. As tábuas, a vara de Arão e o pote com maná, que eles comeram ao longo de 40 anos. E nessa arca tinha 2 querubins com as asas estendidas, todo coberto de ouro, era feita de madeira de acácia. Por que da acácia? Se você vai usar o Google aí para ver que madeira é essa, vocês vão ver que é uma madeira que dá no deserto, uma madeira cheia de nós. Ele mandou pegar essa madeira e fazer a arca de madeira de acácia, mas deveria ser revestida de ouro. Ouro representa a justiça de Deus e fala de um dos metais mais nobres que existem, né? Então ele mandou revestir toda de ouro, os querubins eram de ouro e ninguém podia entrar lá dentro. Se entrasse lá dentro, morria na hora. Exceto Arão, uma vez por ano. Eu li a Bíblia e não percebia que Arão não era o verdadeiro sumo sacerdote. Só descobri isso muito tempo depois. Porque Deus disse para Moisés, só para Moisés, quando você quiser conversar comigo, bater um papo, entra no Santo do Santo.
no meio das asas para não ficar dúvida onde que ele queria que Moisés fosse, no meio das asas dos querubins, eu virei a ti e falarei contigo. Da onde vocês acham que saiu Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio? Na conversa que Deus teve com Moisés. Essa conversa não foi na montanha lá durante os 40 dias, nem dos 80 dias que ele acabou ficando. Foi tudo dentro do Santíssimo. Moisés era o único que podia entrar sem a bacia de sangue que o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano, para expiar o pecado de toda a nação. Moisés entrava lá e conversava com Deus. E a nuvem que ficava em cima do tabernáculo descia. Por que Moisés podia e Arão não, que era o sumo sacerdote? Por uma razão. Deus está usando Moisés como tipo de Jesus. Era o único que podia entrar livremente. O Arão era pecador e Moisés é tipo de Cristo, sem pecado. Ele é o único que podia entrar no Santo dos Santos sem pedir permissão, sem ser reprovado, sem ser morto. E ele entra, tipificando Jesus, que é o único que entrou e ofereceu a si mesmo em sacrifício por nós. E o véu foi rasgado, dando acesso a nós. Então, a história do Velho Testamento termina com o véu fechado, totalmente fechado, e Deus ainda é desconhecido, inacessível. Entendam isso para entender o que é a igreja, qual a missão da igreja, qual a relação dela com Jesus. A igreja não é um prédio, igreja não é uma denominação, igreja é a revelação de Deus de uma ação planejada por Ele antes da fundação do mundo. Por que a igreja não precisa de nome? Simples, pela mesma razão que Deus não precisa de nome. Sabe por que Deus não precisa de nome? Ainda que Ele tem vários nomes, Ele se revela através de vários nomes. El Shaddai, Adonai, Jeová Jireh, né? E por aí afora. Mas quando Moisés pergunta, qual é o teu nome? Eu vou voltar para o Egito e falar que Deus me apareceu. Ele falou, que Deus é esse? Moisés tinha razão de falar isso, porque o Egito que Moisés foi criado era um regime panteísta, adorava diversos deuses, diversa divindade. Então, se Deus dissesse seu nome, seja ele qual for, seria mais um Deus no meio de tantos outros. Sabe que Deus respondeu? Ô Moisés, não vou te dar nome nenhum. Se perguntarem quem apareceu no monte para falar contigo, diga, eu sou o que sou. Pronto, não tem outro, não existe outro além de mim. Os outros são falsos, não verdadeiro. O único verdadeiro Deus sou eu sou o que sou. E vou provar isso para você e vou provar isso para eles. Não tem outro Deus além de mim, ok? Então, o Novo Testamento é a criação de algo que Deus tinha idealizado, planejado, lá na eternidade passada, antes da queda. Não tem nada a ver com a queda acontece depois. Vocês vão entender a razão do sacrifício de Jesus. Já estava planejado, fosse escolhidos antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. Isso foi impedido de acontecer por causa da queda? A resposta é não. Aí vocês vão entender quando a Bíblia revela duas vezes, uma em Pedro e outra no Apocalipse, que Jesus foi oferecido em sacrifício antes da fundação do mundo. Por que antes? No diálogo lá entre eles, da Trindade, isso é importante para entender a igreja. O diálogo entre a Trindade, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ele já sabia que o homem ia cair, que o homem ia pecar. E Deus chega para o filho e fala assim, vamos correr esse risco para fazer eles semelhantes a nós. Lembra disso, fazer eles a nossa imagem e semelhança. O que é a liberdade? O que era a imagem de Deus? Não é no sentido físico, Deus não era físico. Não é no sentido material, é no sentido da natureza de Deus. E Deus é um ser livre. E ele falou, para que eles sejam iguais a nós, tem que ser livres, não pode ser robozinho. Eles têm que fazer, me servir, me adorar livremente. Eu não posso obrigá-los, não vou obrigá-los. Só que ao criá-los livres, podem fazer a mesma coisa. Já tinha havido possivelmente a queda de Satanás, de Lúcifer. Eles vão fazer a mesma coisa, a rebelião que os anjos fizeram. Meu filho, para resolver essa parada, para resolver esse problema, você tem que ir lá. Você
tem que se fazer carne. Você tem que se fazer homem. Viver 30 e poucos anos, 33 anos junto com eles. Mas seu fim vai ser trágico. Seu fim será triste. Hoje é sexta-feira da paixão. Você será morto. E você tem que morrer. E eu vou levantar um profeta ainda no futuro, não tinha nem nascido, chamado Isaías. Ele vai escrever a respeito de você. E vai escrever o que eu ditar para ele escrever. Ele vai escrever o seguinte: ao Senhor, que sou eu, agradou moê-lo. Aí a revelação. Fazendo enfermar. O castigo que vai trazer a paz entre eu e os homens pecadores. Você vai levar sobre si. Está disposto a fazer? Jesus responde, está lá em Hebreus. Tudo isso tem conexão. Você vai entender o fio da meada. Está tudo conectado. Diz, no livro de Deus, está escrito a meu respeito. Jesus falando. Cumpra-se em mim toda a tua vontade. Essa foi a resposta de Jesus. Estou disposto a morrer por eles. Aí Deus, bom, já que é assim, então dá para eu declarar o que ele vai declarar anos depois para Paulo. Assim como Moisés recebeu, guardem isso, é fundamental para entendermos o que é a igreja. Assim como Moisés recebeu um design, um projeto do tabernáculo, Paulo, nenhum dos apóstolos recebeu. Paulo recebeu a maquete da igreja, o design da igreja. E ele sabe em detalhes, ponto por ponto, dos objetos, dos adereços, da cor, do tamanho que a igreja deveria ser edificada. E onde está isso? Nos escritos de Paulo. Especialmente em Efésios. Nós lemos, muitos de nós leem e não entendem. Então, quando você fala da igreja, e fala aí da igreja referindo-se a um prédio, ou referindo-se a uma denominação, você não entendeu nada ainda do que Deus planejou. A denominação foi invenção dos homens. O que é uma denominação? Eu não estou aqui falando para combater nenhuma denominação, mas quero que vocês entendam. É uma instituição humana que sacraliza, que oficializa a divisão. Que a igreja é uma. As denominações fazem com que a igreja seja muitas igrejas. Temos muitas igrejas? Tem. Cada cidade. Como que a igreja é reconhecida, biblicamente falando? Ela tem uma forma de identificá-la. A igreja do Novo Testamento, e amanhã o nosso querido irmão vai falar sobre essa história, parte da história, eu quero só estar preparando o caminho para ele. Ela começa sendo conhecida, a primeira igreja estabelecida foi em Jerusalém, no dia do Pentecostes, a primeira, já com 3.000 pessoas. E diz assim, quando falam que 3.000 foram batizados, vírgula, e foram agregados à igreja. Ou seja, eles passaram a ser igreja. Até então, os apóstolos não pertenciam à igreja, eram discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, estabelecidos como apóstolos, mas não tinha igreja ainda, tinha Israel. Agora sim, no Pentecoste, a promessa do Pai e do Filho, que desceria o Espírito Santo, e aqui está a grande mudança. Deus decide na igreja não mais habitar no meio do seu povo, como no Velho Testamento. Mas agora ele decidiu habitar aonde? No seu povo. Olha que mudança dramática. É aí que nós tornamos, Pedro entendeu tão bem isso, nos tornamos pedras vivas. Então, a casa que Deus habita não é feita de material físico. Deus não habita. Deus disse isso para Davi, quando ele falou, vou construir um palácio, um negócio fantástico para te acolher e você vai morar aqui. Como eu disse, quando você tem um conceito errado, você tem percepções erradas. E uma das percepções erradas é que Deus mora no prédio. Eu fui criado dentro de uma denominação. Eu sei do que eu estou falando. Tem uma plaquinha assim, silêncio, casa de oração. Tudo bem, a casa de oração, tudo bem. Silêncio, Deus mora aqui.
Tanto é que nós cantamos no final da reunião, leva-nos em paz, Senhor. Quando orávamos assim, eu ouvi isso dezenas de vezes, e seguramente alguns de vocês já ouviram. O pastor pede para um ou dois irmãos orarem, introduzindo o culto. Primeira, olha quanta besteira falamos. E orações piedosas, sinceras. Senhor, agora que entramos na tua presença, por que ele fala agora que entramos na tua presença? Por que os irmãozinhos falam isso, oram assim? Se eu sou Deus, eu perguntaria para esse infeliz, onde que tu andavas, o infeliz, até agora? Ele está dizendo, agora que entramos na tua presença. O que falta? Revelação. Por que ele ora assim? Porque o conceito está entranhado dentro de nós, que Deus mora naquela casa, é morada de Deus, casa do Senhor. Quantos eu já vi levantando oferta para construir a casa do Senhor? Tem casa bonita, tem casa feia, tem casa com cristal, tem casa decorada, casa. E tem que fazer caprichada, porque Deus mora aqui. Irmãos, eu já causei escândalo. Em Cabo Frio fui convidado para ministrar lá numa igreja metodista. Na verdade não é igreja metodista, denominação metodista. E eu estou falando sobre isso. Falei, o que é a verdadeira casa que somos nós? Falando que é a igreja, o propósito de Deus, que nós somos uma família, um corpo e um edifício. Aí eu falei, os irmãos, estão entendendo? Estão acompanhando? Então? Falei, não estão não. Quer ver como vocês não estão entendendo nada? Ao terminar a reunião, presta atenção, lá é lugar sagrado, né? Ao terminar a reunião, eu tinha acabado de dizer que não era. Ao terminar a reunião, vamos remover os bancos de lugar, vamos botar uma rede de vôlei e vamos jogar o vôlei. Qual o problema? Talvez vocês aceitem aqui fazermos isso. Sabe por quê? Vocês sabem que isso aqui é só um local de reunião. Deus mora aqui, nesse galpão? Claro que não. Quando ele diz, então, eu não habito em templos feitos por mãos humanas, ele falou para Davi, lá o Davi, não habito, apesar do Davi ter construído, ele falou assim, ó, Davi, não é meu propósito, não é meu plano é outro, eu vou construir uma casa, eu vou fazer, isso pode estar certo, mas meu filho tem que dar a vida dele primeiro, e eu vou começar a construir uma casa feita de pedras vivas, aí sim eu vou morar, não vou morar entre eles. Por isso que Jesus declarou, eis que estarei convosco todos os dias. Ele só disse, estarei convosco? Não, ele diz, estarei convosco e estarei em vós. O Pentecoste foi a data marcante. Muitos equivocadamente pensam que é a hora que o Espírito Santo desceu para dar dons aos homens, especialmente falar em línguas. Irmãos, abra os olhos, enxergue o que aconteceu. Aquele momento, maior do que línguas, maior do que profecia, maior que dom de cura, maior de tudo, foi eles terem recebido o dom. O que é o dom? Não os dons. É a pessoa do Espírito Santo. Para fazer o quê? Morar neles. E aquele que não tem o Espírito de Cristo, escreve Paulo em Romanos 8, esse tal não é dele. Para sermos dele, temos que ter dentro de mim, dentro do meu coração, no meu espírito, o Espírito Santo de Deus. Aquele que se une ao Senhor, torna-se um espírito com ele. Quer tornar um espírito com ele? Você tem que ter o Espírito Santo. Passamos a ser morada de Deus. É isso que a Bíblia chama de conversão e de novo nascimento. Então, no Pentecostes, a igreja inaugurada, como que a igreja surgiu? Por um decreto de Pedro? Não, ela surge porque o Espírito Santo vem como um vento, e Deus fez de propósito, fez uma cena hollywoodiana, barulhos, né? Espetáculo, línguas de fogo na cabeça deles, né? E um milagre, ele fez um milagre fantástico. Qual milagre? Eles falavam em sua própria língua, tinha várias nações representadas ali, eles falavam em sua própria língua e todos entendiam na sua língua.
Imagina um cara falando em árabe e eu entendendo em português. Eu entendia tudo. Deus deu simultaneamente o dom de interpretação para todo mundo. Foi isso que Deus fez. Não é nada estranho para nós. Esse milagre que Deus fez lá, ele repete não sistematicamente. Ocasionalmente, sim. Eu já tive um professor de hebraico, ele foi numa igrejinha em Minas Gerais, ele não acreditava no batismo do Espírito Santo, e ele chegou lá, o chão era muito humilde, chão de terra batida, meia dúzia de gato pingado lá, e levanta uma mulher e começa a falar em línguas, que ela não entendia. Só que língua ela estava falando? Em hebraico. Ele, como era professor de hebraico, assim, olhou para ela, ela nem ler sabia, era analfabeta, falando em hebraico puro, límpido. Ele falou assim, aí ele entendeu, né? Ou seja, ele tinha a capacidade de interpretar porque ele sabia hebraico, era professor de hebraico e grego. Deus faz isso. Ele pode nos botar para falar em qualquer língua que quiser e fazer o outro entender também. Bom, no dia do Pentecostes aconteceu um fato único. Até aquele momento, o Espírito Santo vinha sobre os homens no Velho Testamento e pousava sobre eles. Daí que representa a palavra unção. O texto de Isaías 61 nos deixa isso bem claro. O Espírito do Senhor estava sobre mim. Há uma diferença, o Espírito sobre e o Espírito em. O Espírito sobre é para ungir, o Espírito dentro é outra coisa. Como eu posso afirmar isso, Moacir? Simples. Jesus e João Batista, a Bíblia diz que eles eram cheios do Espírito Santo desde o ventre materno. Ou seja, onde está o Espírito Santo? Dentro deles. Esse já viram. Mas aos 30 anos, Jesus vai ser batizado por João e o Espírito Santo veio sobre ele, como uma pomba. Aí está a diferença entre ser cheio do Espírito Santo, ter plenitude do Espírito Santo, ou ser morada do Espírito Santo e ser ungido pelo Espírito Santo. No Velho Testamento, o Espírito Santo vinha sobre aqueles que Deus queria usar, e especialmente sobre 3 grupos distintos. Ele vinha sobre os profetas, ele vinha sobre os reis e vinha sobre os sacerdotes. Eles eram ungidos. Sobre. Quando Moisés foi escolher auxiliares, a conselho do Jetro, seu sogro, Deus disse assim: eu vou tirar do Espírito que está sobre você, sobre, não dentro, e vou colocar sobre eles, vou ungir eles. Essa é a palavra unção. Quando Isaías, referindo a Jesus, diz: o Espírito do Senhor estava sobre mim, e me ungiu. O que aconteceu no Pentecostes? Não foi só uma unção, é importante entendermos isso. Não foi só uma unção para receber dons. Se você está pensando que foi só isso que aconteceu, você está perdendo a principal razão pela qual o Espírito Santo desceu. Ele desceu para inaugurar a igreja e fazer morada nos que eram pedras vivas. E estar dando início à construção, à edificação da igreja. Agora, afinal, o que é a igreja? Aí Paulo fala: eu recebi o mistério. Deus me aclarou. Eu recebi por revelação. Eu vou explicar para vocês qual é o mistério. O que a igreja é? Ele fala então que a igreja é uma família. Eu tenho um slide para projetar sobre isso. É uma família. E nós dizemos que o supremo propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E não vinculamos a palavra igreja. Fala do propósito. Olha aí, já desviamos. É propósito, sim, mas um propósito tem a ver com a igreja, a natureza da igreja. A igreja é uma família. Só que paramos aí, dizendo que isso é o eterno propósito de Deus. Vários irmãos, gente de grande escalão, diz que o propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Para a glória de Deus Pai. E terminou. Esse é o propósito de Deus. Pois estão enganados. Não foi isso que Paulo chama de um mistério que foi revelado para ele. Paulo vai além. Ele fala de uma família. Deus, no propósito dele, ele contempla as 3 pessoas da Trindade. 3 pessoas. Quantas pessoas tem na Trindade? 3. É Pai, o Filho e o Espírito Santo. No propósito eterno, lá na eternidade passada, antes da criação do mundo, ele planejou a igreja.
que vai ter a seguinte característica: a igreja vai ser uma família de muitos filhos. Por isso que João declara isso. E todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ah, mas não éramos filhos de Deus antes? Não, é outra mentira do diabo aí. Todo mundo é filho de Deus. Engano, nós somos criatura de Deus. Para ser filho, você tem que ter o Espírito Santo dentro de você. Mais um. Aleluia. Não precisamos de luz. Nós somos a luz do mundo. Aleluia. Compromete a gravação aqui, mas não tem problema não. A igreja segue viva. Muito bem. Então, a família é para o pai. Agora, o que o pai tem como propósito através dessa relação com os seus filhos? Ele quer expressar seu amor e sua paternidade. Primeiro, a paternidade. Nos tornamos filhos de Deus. Toda vez que a Bíblia chama o pai, se referindo ao pai, ele chama o pai de Deus. Não que Jesus não seja Deus e não que o Espírito Santo não seja Deus. Só que a Bíblia faz questão de distinguir as três pessoas. O filho é chamado de filho, de unigênito e de Senhor. Não que o pai não é Senhor, mas o filho que recebeu esse título de Kyrios. E o Espírito Santo é chamado de Espírito Santo. Então, a família contempla o pai, é o presente do pai, é o que vai trazer satisfação para o pai. É ter uma família, grande família, de filhos semelhante a Jesus. Muito bem. Para ele revelar, toda vez que se refere ao pai, destaca que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Destaca o quê? Amor. O pai está vinculado com a palavra amor. O filho, ainda que ele também nos ama e instrui sobre isso, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas o filho se destaca não é pelo amor, apesar de ter dado a vida. Mas sabe por que ele deu a vida por nós? Vocês não acreditam. Está revelado. Porque ele está morrendo de amores por nós. Não foi por isso, é a primeira razão que ele morreu. Por incrível que pareça. Por que ele morreu? Importante entendermos isso. Por que ele morreu? E foi obediente até a morte. E morte de Deus. Obediente a quem? Ao nosso clamor? Não. Nós pecadores indignos, inimigos de Deus, estamos orando para ele morrer na cruz por nossos pecados? Não. Ninguém pediu. Ninguém pediu. Por isso que a Bíblia revela que Deus nos amou tanto que ainda que éramos inimigos e pecadores, Deus prova o seu amor, Deus é o Pai, prova o seu amor para conosco pelo fato do seu Filho ter morrido por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. Então, o amor de Deus é que faz o Filho dele ir para a cruz. E o Filho, em obediência absoluta a seu Pai, está escrito isso em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, que ele ofereceu a si mesmo ao Pai em sacrifício como aroma suave. Para quem que ele se ofereceu? Se você pensa que ele ofereceu para você em primeiro lugar, está enganado. O Pai que nos oferece o Filho, o Pai que sacrifica o Filho. A ação é do Pai. O Filho morre o que o Pai quer. Por isso que Isaías diz, o Pai agradou moê-lo. Quem moeu Jesus? O Pai. Ainda que a gente diz que foram os romanos que mataram, podemos dizer que foram os sacerdotes, podemos dizer que foi Israel. Não, foi o Pai. O Pai que decidiu da vida do seu filho. Ele não morreu por Marte, não morreu por acidente. Isso foi planejado antes da fundação do mundo. Era a única maneira de nos tornarmos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. Amém. É a única maneira. E resolveu? Resolveu. O filho topou? Topou. Foi obediente? Foi. A tentação de Jesus era sair dessa cruz. Sair fora. O diabo tentou de todo jeito para sair fora. Eu te dou o meu reino. Você não veio para ganhar o mundo? Eu te dou o mundo todo. Basta você me adorar. Não vai te custar nada. Você vai ser meu parceiro. Senta aqui à minha direita. Então, em vez de Jesus estar sentado à destra do Pai, sentado à destra de Lúcifer. É uma pessoa que é absurdo. Jesus, reda de mim, Satanás. Então, quando Jesus morre, ele morre em sacrifício, em obediência a seu Pai. E o Pai é que deu o Filho dele por nós. Mas aí o Pai quer agradar o Filho. E o que ele planejou já lá no passado? Essa é a maquete que Deus está revelando para Paulo.
Esse é o plano eterno que dá. Esse que nós chamamos de eterno propósito. Ele chega para o filho e fala assim, eu vou fazer um corpo para você. Um corpo. O pai é uma família, o filho é um corpo, do qual você vai ser o cabeça desse corpo. Quando fala de cabeça, vocês sabem muito bem a importância da cabeça em relação ao corpo. Dá para cortar a mão, dá para cortar outra mão, dá para cortar o pé, dá para cortar a perna. Dá para cortar muita parte do meu... Dá para tirar até um órgão interno, quando tem 2 rins, tirar um rim. Pode tirar um pedaço do fígado. Mas, irmãos, pode tirar um pulmão. Eu tenho 2. Mas nunca cortar a cabeça. Tirou a cabeça, adeus. Quer matar uma cobra? Esmaga a cabeça. Se cortar o rabo dela, não vai resolver, não. Dá uma pancada no meio dela, não resolve. Cortar a cabeça. Então Jesus diz, eu vou fazer um corpo de muitos membros e você será o cabeça desse corpo. O que é esse corpo? Resposta. O que é a família? Igreja. O que é o corpo? Igreja. E todos esses, tanto a família, como o corpo, como o edifício, todos têm origem em Jesus. Por isso que ele é o fundamento. Ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que foi posto, que é Cristo Jesus. Qual é o primeiro fundamento? Da família. Jesus na família, ele é o primogênito, ele é o único filho de Deus. Não tinha outros filhos, só tinha um. E Deus queria uma família muito numerosa, iguais a Jesus. Então Jesus ia ser um meio para gerar outros irmãos. E ele chega lá na eternidade, eis aqui estou, e os filhos que me deste, filhos de Deus, estão com ele. Ele vai apresentar diante do Pai. Isaías profetizou isso dizendo, ele vendo o fruto do seu penoso trabalho, a sua alma se alegrou. Ele vendo, ele viu, lá na eternidade, ele viu, vai valer a pena. E ele se apresenta então como filho. Chega no corpo, agora não é mais... Aqui na família ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele era o filho unigênito, único. Unigênito quer dizer único. Agora ele não é mais único, agora ele é o primeiro primogênito entre muitos irmãos. A família já está estabelecida. Aí vem no corpo. Não é mais pessoas, indivíduos, é membros. Paulo escreve muito bem, inspirado pelo Espírito Santo, obviamente, no capítulo 12 de 1 Coríntios, falando sobre o corpo. Ele falou, todo mundo é olho, se o corpo todo fosse olho, né? Onde estaria o ouvido? Então ele fala que nós somos o olho, somos o ouvido, somos mão. Então tem uma participação de todos. O olho não enxerga para si mesmo. O coração não bate e espalha o sangue por todas as células do corpo para satisfazer a ele. Tudo que existe no corpo é para o benefício comum de todo o corpo. Eu vou beber água. O que está sendo usado? Eu pensei, vou beber água. A cabeça ordenou com a cabeça e manda eu abrir a água. Quem ajuda eu a abrir? As minhas mãos. A mão está trabalhando e a mão que vai beber água, eu posso dizer, vou assim que vai beber água, estou com sede. Onde que eu sinto a sede? Na língua. Vou beber água. A mão leva água na boca. Ela obedece ao comando da cabeça. É claro que ao beber água, eu estou suprindo não só uma sensação desagradável na boca, de secura, mas eu estou suprindo de H2O todo o meu corpo, que não sobreviveria sem água. Então, cada órgão, cada membro, ele existe e trabalha para o bem dos outros. Fantástico isso. E a igreja pode estar dividida? A resposta simples. Se você entender o corpo, a figura do corpo, você não vai. Se eu cortar essa mão e colocar ela ali, além da sangreira que vai sair, né? O que vai acontecer? O corpo continua existindo, com vida. E o que vai acontecer com a mão? Tem irmãozinho que não entendeu isso até hoje. Você só pode ter comunhão com a cabeça estando ligado ao corpo. Por isso que a questão da disciplina, quando fala para excluir da comunhão dos santos, é tirar da comunhão, tirar fora, morre. Por isso que João escreveu no primeiro capítulo, se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão como?
uns com os outros. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Para o sangue purificar, eu tenho que estar em comunhão. Se não estou em comunhão, o sangue não purifica mais. E qual a função do sangue? Levar oxigênio, em primeiro lugar. Sem oxigênio, a célula, purificar, tirar as impurezas. Tira as impurezas que é filtrada pelo rim. E nutrientes. Olha que função interessante. Fantástico. Por isso que diz que o sangue de Cristo nos purifica, quer dizer, tira as impurezas, todo pecado. Mas para isso tem que ter comunhão com Deus, andar na luz, como Deus está na luz, e manter comunhão uns com os outros. Podemos abandonar nossa congregação? Não. Resposta: não. Quem acha que pode, vai se dar mal. Várias pessoas se desviaram da fé, desviaram do caminho, porque abandonaram a comunhão, dizendo assim: não é necessário ter comunhão. Eu vou ter comunhão com o pecador, vou ter comunhão com o irmão hipócrita, vou ter comunhão com gente que eu sei que está errado aqui, ali. Aí ele é tão santo que não quer ter comunhão com os irmãos. Só que os irmãos é o corpo de Cristo, esses irmãos atrapalhadinhos. E bota atrapalhadinho nisso. Mas são meus irmãos. Só se ele não é meu irmão, é um falso irmão. Também tem desses na igreja. E quem é um falso irmão? Não é um cara que anda com a Bíblia, cita versículo, não. Ele tem que ter o Espírito Santo, o testemunho do Espírito Santo que ele é filho de Deus. E o Espírito diz, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o corpo de Cristo é para Jesus expressar duas coisas. O Pai expressa sua paternidade e seu amor na família. O Filho expressa sua vida é mais importante do que sua liderança, seu governo. Ainda que ele é cabeça. Ele vos deu vida, não fala assim, ele deu o seu governo. Ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A vida aqui é Zoé, a vida dele. Ele compartilha a vida ressurreta dele por nós. Agora o corpo está tratando de vida ressurreta. A primeira parte, para ser filho de Deus, precisa da cruz. Agora aqui precisa da vida ressurreta para eu ser corpo e atuar na dinâmica, no poder da vida dele. E liderado pela cabeça. Ele é cabeça. A ele, por ter sido obediente, e obediente até a morte de cruz, Deus lhe deu, o exaltou sobremaneira, soberanamente, acima de todo principado e potestade e domínio. Paulo relata isso em Efésios capítulo 1. Acima de todo principado e domínio, quer ser no presente século, quer ser no vindouro, e deu autoridade sobre todas as coisas, e o deu à igreja, para ser o cabeça. Aí, fantástico. Então ele entroniza Jesus, dá todo o poder para ele governar o universo inteiro. O único que não está debaixo da ordem de Jesus é o Pai. Ele não manda no Pai. Todos os demais seres angelicais, os demônios, os principados, os ímpios todos estão debaixo dessa autoridade dele. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa autoridade, esse poder e essa vida está nele. E ele deu à igreja. Olha só que preciosidade. Ele foi dado de novo, como presente. Para quem? Eu sou presenteado. Por isso que está escrito: bendito o Deus e Pai. Paulo escreveu isso porque ele sabia o que ele estava falando. Ele tinha a revelação do terreno que ele estava andando. Que nos tem abençoado. Ensinei isso para o meu irmão, ele nunca mais esqueceu. Você sabe que está errado dizer Deus te abençoe. Está errado, você não entendeu ainda. Sabe por que não precisa dizer Deus te abençoe? Para nós, não é para o ímpio. Sabe por quê? É só ver o tempo do verbo, irmãos. Bendito Deus e Pai, que nos tem abençoado. É passado, já abençoou. Se nós abrirmos nossos olhos e enxergar o que Deus já fez a nosso favor, nós vamos entender quando a Bíblia fala de graça. Senão não vamos entender. Você vai, se não entender a graça, você vai tentar fazer coisas para que Deus te abençoe. Fazer coisas para que você não enxergou que a grande bênção é o fato de Ele ter dado o Filho dele. Para ser nossa vida. Para ser nosso governo, para ser nosso líder. Essa é a parte que toca a Jesus. Ele dá vida e dá autoridade. Foi-lhe dada autoridade. Mas ainda sobrou uma terceira pessoa da Trindade que está esquecida aparentemente. Qual é a pessoa? Espírito Santo.
Olha o que ele prometeu fazer para o Espírito Santo. Ele ia fazer uma casa espiritual em todos aqueles filhos dele, membros do corpo de Cristo, ia construir uma casa para a habitação dele. Toda vez que a Bíblia fala de templo, está lá o templo de Salomão, aconteceu um fenômeno lá no templo de Salomão. Quando ele acabou de construir e foi consagrar o templo, diz que a glória do Senhor desceu e encheu toda a casa. A tal ponto, é chamado de Shekinah, a tal ponto que os sacerdotes que queriam entrar não conseguiam entrar por causa da glória, tamanho era a glória. Toda vez que se refere, portanto, ao Espírito Santo, se refere a Shekinah, glória. Então o Pai está relacionado com paternidade e amor, o Filho está relacionado com vida, Zoé, né, obviamente, e autoridade, governo, e o Espírito Santo está associado a duas coisas também, principais. Qual é? Morada. A casa para que é? A Bíblia não deixa dúvida. Para a morada do Espírito Santo. Morada. E segunda coisa, para ele encher com a sua presença, que é uma presença de Shekinah, de sua glória. Então a casa pronta reflete a glória de Deus. Na verdade, essa casa não é para o Espírito Santo morar sozinho. Sabe quem vai morar nessa casa? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como eu disse que tudo está associado com Jesus, na família ele é o primogênito, entre muitos irmãos. No corpo, ele é o cabeça, quer dizer, a parte mais importante do corpo é o cabeça. E na casa, quem é Jesus na casa? Pedra de esquina, pedra fundamental. Aí está. Então, sem Jesus não tem família, sem Jesus não tem corpo, e sem Jesus não tem casa. Isso é a igreja. Você pode diminuir a importância da igreja numa denominação, numa organização humana? Sim ou não? Não. Entendeu nada. Você pode diminuir a igreja com um prédiozinho num determinado lugar, seja ele suntuoso, uma catedral majestosa ou não. Tem uma lá nos Estados Unidos, que o Juan Carlos Ortiz, a quem eu fui conhecer lá na Argentina, ele foi convidado para ser um dos pastores da Catedral de Cristal, uma catedral anglicana. Linda, maravilhosa, de cristal. Eu já vi foto dela, fantástica. Mas Deus mora na Catedral de Cristal? Não. Há muito tempo que ele não mora. Lembra do ensino de Jesus para a mulher samaritana? Onde devemos adorar? Lá em Jerusalém, ele está se referindo ao templo, ou aqui nesse monte? E Jesus responde, nem lá, nem cá. Nem lá e nem cá. Meu Pai busca adoradores que o adorem em espírito, em verdade. E o que ele está dizendo com isso? Em qualquer lugar. Não é um lugar. Jesus tinha um lugar, ainda que tinha o templo que foi feito em Jerusalém, o templo mesmo que Davi fez, não era para botar o povo dentro. Olha como nós estamos equivocados. Até no que está escrito na Bíblia nós nos perdemos. Você sabia que o povo não entrava dentro do templo? Eles ficavam do lado de fora, no átrio. Quem entra no templo, sabe quem são? Os sacerdotes, para fazer os ofícios dele, fazer o sacrifício, oferecer o incenso, os pães, assim mesmo por turno. Não era a tribo de Levi inteira que entrava lá, não caberia. Então foi construído o templo para ter aqueles objetos e ter a arca lá dentro, não para botar o povo lá dentro. E hoje nós entendemos a igreja como um lugar para botar o povo todo para dentro. Tem nada a ver. E não é mais morada de Deus, não tem nenhum templo sequer feito por mãos humanas, por mais belo que seja, que Deus more lá. Não mora lá, Ele mora aqui, Ele mora aí. A igreja está reunida aqui agora. Quando nós vamos embora, quando viemos, o que nós fizemos? Posso orar? Venha estar conosco. Não, se você tem revelação, você nunca vai orar mais para pedir Deus estar presente nessa reunião. Sabe por quê? Talvez você tenha que mudar o pedido. Você pode falar assim, queremos que tu manifeste a tua presença. É diferente essa oração. Pode ter curas, milagres, dança, profecia, isso é outra coisa, manifestação. Mas presença, nunca peça presença. E ele falou assim, eu estou com vocês, até a consumação do século. Os séculos já se consumaram? Respondam para mim. Não, então ele está conosco. Então quando eu venho, eu trago Deus comigo. Quando eu vou embora,
eu levo Deus comigo. Ele não fica aqui. Ele nunca quer ficar sozinho. Ele quer ficar com vocês, comigo. Então eu levo... Quando eu entro na minha casa, Deus está comigo. Quando eu vou viajar, Deus está comigo. E essa percepção da presença de Deus é que me faz ter fé. Deus é meu escudo e fortaleza. Para declarar isso que Davi declarava, é porque ele tinha percepção que Deus estava com ele. O Senhor é meu escudo, meu pavês e escudo. Deus é o pavês. Eu peguei o dicionário, não sabia o que era pavês. Escudo eu sabia, mas pavês não. Sabe o que é o pavês? É um escudo desse tamanho. Você vê em alguns filmes aí de guerra, em que o soldado cobre o corpo dele inteirinho e fica livre de lanças e de flechas. O pavês, ele está dizendo, olha o salmista dizendo, Salmo 91, que o Senhor é meu pavês. Onde está o Senhor? Na frente dele. Por isso que quem está por trás desse pavês, que é o próprio Deus, 10.000 cai à direita, 1.000 à tua esquerda e tu não serás atingido. Eu não sou atingido, não é porque eu sou invulnerável à lança, é porque o Senhor fica na minha frente me protegendo, eu estou atrás dele. Então quando eu viajo, eu só digo, Senhor, graças te dou, que tu estás sempre comigo e me livra dos perigos da estrada. É uma oração de gratidão, de reconhecimento, e não falar, Senhor, eu estou com tanto medo dessas curvas, Senhor. Não me manda os teus anjos, manda o anjo, eu tô com você, cara. Você quer anjo? Você acha que eu não sou suficiente? Tá vendo? Não é errado pedir anjo, não. Porque ele diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor do que o teme e o livra do mal. Mas tem coisa mais preciosa do que os anjos. É o próprio Deus está comigo. E se Deus é por nós, diz Paulo, se Deus é por nós, quem será? Contra nós. Não tem ninguém. Eu e Deus, só eu e Deus, sou maioria. Pode vir, qualquer um pode vir. Eu vou ter medo do diabo? Não. Sabe por que não? Ele já foi vencido. Eu vou ter medo da morte? Não. Sabe por que eu não tenho uma morte? Porque na minha vida, a morte já foi vencida. Ou você não entendeu ainda o Evangelho, se você acha que você tem medo da morte. Eu vi um monte de irmãozinho com medo da Covid. Eu não tive medo, apesar de ter 4 comorbidades. Por que eu não tive medo? O Senhor é comigo. Ele prometeu me guardar até aquele dia. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Viverá. Então eu já tenho vida eterna. E todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser filhos de Deus. E 1 João diz que o testemunho de Deus é esse, que nos deu a vida eterna. Essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Eu já sou detentor de vida eterna. Como eu tenho medo da morte? A morte já foi vencida. Satanás já foi vencido. O pecado já foi vencido. A carne já foi vencida. Toda vez que trata da vitória de Cristo, coloca essa vitória no passado, não no presente ou no futuro. Por isso que Paulo escreve em Efésios também 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso. Outrora, isso é passado. Vocês andavam assim, agora não andam mais. Agora vocês foram chamados para andar no caminho do Senhor, vivendo uma vida digna para o seu inteiro agrado. Isso é a igreja, esse é o caminho para a igreja andar. Entenderam? É fundamental ter essa percepção. Quero terminar. Não sei que horas são, acho que é 9 horas. 5 minutos mais, me tolere. Jesus fala que a igreja, aí eu vou entrar na natureza da igreja. A igreja é sal da terra e luz do mundo. Como o sal tem uma única função, dar sabor, única não, 2 funções. Dar sabor, como uma comida sem sal para você ver, horrível. Dar sabor aos alimentos e preservar. Essa semana chamada da Páscoa, né? Se come muito peixe, e um peixe muito comum de se fazer nesses dias é bacalhau. Você compra um bacalhau aí, ele pode ter 6 meses de vida, 1 ano, ele não estraga. Por que não estraga? Ele está tão salgado, tem tanto sal naquela carne,
você tem que deixar de molho de um dia para o outro para tirar o sal. O sal preserva, conserva. No passado não tinha geladeira, não tinha câmara frigorífica. Como é que eles preservavam alimentos que se deterioram rapidamente? Com sal. Só que o sal era um bem tão precioso, até para entender por que Jesus comparou a igreja como sal, tão precioso, poucos sabem disso. Sabe como o soldado romano recebia o seu salário? Homens de guerra, um punhadinho de sal. Daí que a palavra salário vem de sal. Eles recebiam, a moeda de pagamento era sal, tão importante era o sal. Então quando Jesus nos compara que a igreja é como o sal da terra, ele está falando de uma coisa preciosa. Apesar de aparentemente ser hoje nós não valorizamos muito o sal é barato, né? Mas o sal é a nossa natureza. Dá sabor a esse mundo, dá sentido, preservar. Se a igreja não tivesse aqui, o mundo estava totalmente apodrecido. Porque eles estão mortos em delitos e pecados. O que acontece com o morto? O que acontece com o morto? Deteriora, morre. Enquanto está vivo, não cheira mal. Mas depois que morreu, e o sal é necessário. Mas não só isso. Ele fala que vós sois luz do mundo. Primeiro fala de Jesus. Ele é a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Nós precisamos tanto de revelação que eu estava ministrando em Maringá há 35 anos atrás. Numa reunião e tinha um bispo presente, um bispo metodista. E foi lá para nos espionar. E eu falei assim que Jesus disse que ele é luz do mundo. Todo mundo concorda, né? E quem me segue não andará em trevas. Eu falei, mas Jesus já foi, morreu, foi lá para o céu. E deixou-nos aqui na terra. Só que ele deixou aqui na terra com uma missão. Qual é a missão? Vós sois luz do mundo. Se era verdade, se Jesus era luz e quem seguisse a ele não andava em trevas, nós também, como luz, podemos dizer o quê? Ou deveríamos dizer. O que deveríamos dizer? A mesma coisa que Jesus. Se você não quer andar em trevas, me siga. Como aplicar isso de modo bem direto, bem prático? Simples, eu entendi isso tão simples. Se alguém é um ímpio e não sabe como relacionar com a sua esposa, como é que eu faço? Mando ele para um retiro de casais? Não. Eu vou ensinar para ele como relacionar com a mulher dele da mesma maneira que eu relaciono com a minha esposa. E ela comigo. Ele não sabe como educar filhos. Eu falo para ele o que Jesus falou quando perguntaram onde assiste, Senhor. Jesus disse o quê? Vem e vê. Nós, como luz e sal da terra, é para dizer para o ímpio, aquele que está perdido, aquele que não sabe para onde vai, vem e veja. Agora, se você não tem nada para mostrar, há trevas na sua vida. Aqui está um bom exemplo de trevas. Eu só posso dizer, vem e vê, aqui para mim. Quando eu tenho a luz, eu sei onde eu estou andando, eu sei onde é o caminho. Se eu não tenho luz, eu estou nas trevas também. Então, para chamar alguém para me seguir, eu tenho que ser luz, eu tenho que ter a luz. Então, vem e vê. É isso que o mundo precisa. É dessa forma que Jesus arremata. Mateus, no capítulo 5, 6 e 7 no Sermão do Monte, ele diz o seguinte, vós sois luz do mundo. Aí ele termina dizendo assim, assim brilha a vossa luz diante dos homens. Vossa luz diante dos homens. A luz não foi feita para colocar debaixo do alqueire, debaixo da cama, mas no velador em cima. A igreja é para ser vista como uma cidade construída sobre um monte. Todo mundo vê, ela toda iluminada. Aí ele diz, para que vendo os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai que está no céu. Então tem que ter obras piedosas, obras geradas pelo próprio Espírito Santo de Deus. E tendo essas obras, você é luz. Tendo essas obras, você é sal. Se você não as tem, você não é. Amém? Então, é uma contradição dizer que sou discípulo, que sou cristão e vivo na carne. E a carne, as obras da carne são conhecidas e são
prostituição, impureza, lascívia, glutonaria, bebedice, facção, divisão, contenda, ciúme. Que exemplo eu sou para o mundo fazendo isso? Nada, nenhum. Então, eu para ser luz e ser sal da terra, eu preciso ter uma vida de obras boas. Eu vivo, não pratico o mal mais, e no lugar do mal eu faço o bem. Essa é a identidade da igreja, a natureza da igreja. Só essas duas coisas, sal e luz, sal e luz. E a luz é para ser vista. A luz se vê. O sal se sente. Mas a luz se vê. Então, o que o mundo tem que ver em nós? Boas obras. Que glorifiquem a Deus. Amém? Amém. Vamos ser igreja de verdade. Quando perguntarem qual é a sua igreja, você pergunta a mesma da sua. Eu sou daquela, quando me perguntam dessa maneira para pastor, eu digo, eu sou daquela, ele quer saber o nome. Ah, não tem nome. Ela é reconhecida pelo nome da cidade. Tanto é que no registro nosso está escrito Igreja em Niterói. Lá em Porto Alegre, Igreja em Porto Alegre. Igreja em Salvador. Ela é conhecida como a Igreja em Jerusalém, Igreja de Antioquia, Igreja de Colossos, Igreja de Éfeso. Ela é conhecida pela localidade onde ela está estabelecida. Quantas igrejas tem em Niterói? Uma só. Ainda que reunimos em vários lugares, ou tem denominações que não têm essa percepção, por isso que somos conhecidos como participantes de um movimento chamado Movimento de Restauração da Igreja. O que é restaurar? Não é só reavivar, reanimar. Teve um movimento chamado Movimento Carismático. Nós não somos do Movimento Carismático. Nós queremos ser mais do que isso. Queremos ser da restauração, trazer a vida de acordo com a maquete. Tudo que está fora, tiramos. Tudo que está dentro, fazemos. Amém? Somos chamados para viver essa maquete. Restaurar todas as coisas. E essa é a igreja que queremos ser. Essa é a igreja que não está tudo restaurado. Tem muita coisa para ser botada no lugar. Nós estamos apontando para o alvo. Por isso, o primeiro trabalho nosso, o primeiro desafio é conhecer a maquete, conhecer a planta. E nós devemos agir e construir de acordo com... Moisés, faça tudo de acordo com o modelo que te mostrei no monte. Para nós, Deus diria o seguinte, faça tudo que meu servo Paulo de Tarso mostrou para vocês. Não desvie, não faça nada diferente. Então, no projeto de Deus, não pode entrar a criatividade do homem. Quero terminar com esse testemunho. Recebi dessa semana uma nota do nosso irmão Paulo Bonifácio, ele que surpreendeu com a declaração de um irmão que é famoso aí. Não vou citar o nome dele para não comprometê-lo. Diz que tem mais de 1 milhão de seguidores. E ele diz que está batizando à distância. Aí eu fui ler mais, pesquisar. Tem a igreja do metaverso. Tem a igreja... Aí, tá chegando. É assim que a igreja tem que ser, tá vendo? Luz nas trevas. Amém? Quantos já ouviram falar do metaverso? Levanta a mão. Metaverso. Então tem que se escolar aí. Pois já tem a igreja do metaverso. E tem batismo. Sabe qual é o batismo do metaverso? O metaverso é um mundo digital. Você entra com óculos, igual aquele joguinho de videogame, né? Você entra numa realidade virtual. Agora, sabe o que eles fizeram? Uma piscina virtual e vai batizar, sabe quem vai batizar? Essa é a pergunta do irmão, se esse batismo vale. Batizar o avatar. Vai ter um avatar seu, vai ter um avatar do Josemar. E aquele avatar que vai ser batizado à distância. Eu estou aqui em Niterói, o avatar dele, ele está lá congregando lá, ele está vou botar bem longe, vou botar ele lá o avatar dele está lá na Coreia. Ele vai ser batizado lá, o avatar dele. Agora pergunta, esse é batismo ou é brincadeira? Entendeu? Estamos brincando. E chamam isso de igreja. Igreja moderna, igreja do multiverso. Fazer uma reunião no multiverso, tudo bem.
fazer um home office usando o multiverso? Ótimo. Mas igreja não. Igreja precisa olho no olho. Igreja precisa do toque humano. Igreja precisa de serviço, servir uns aos outros em amor. Como é que eu vou relacionar com um avatar? É um avatar encontrando. É um avatar que batiza. Não é o cara que batiza, é o avatar que representa. Que absurdo. Então, de brincadeira. É chamado da igreja líquida. Igreja do multiverso. E já tem uma igreja assim aqui em Niterói. Não vou citar o nome também para não comprometer. Ainda que está na internet. Se vocês quiserem saber, está lá. Pintou a igreja por dentro, tudo de preto, negro, preto, tinta preta, seguindo a modernidade. As boates todas são pretas também. Preto é o quê? Não, irmãos? Darkness. Trevas. Igreja pode ser preta? Igreja que eu estou falando é que eles chamam de igreja, né? É o templo deles. Tudo negro. Tudo negro. Me disse o testemunho do pastor que idealizou isso, ele fala assim, não é um qualquer não, famosíssimo, milhares e milhares de seguidores. E ele diz assim, é a modernidade, nós temos que nos atualizar. Eu pensei que tinha que voltar às origens, não atualizar para frente, perdendo a maquete. Perderam. Estão fazendo exatamente conforme te mostrei no monte? Seguindo o protocolo que Deus estabeleceu ou inventando moda? É isso que eu quero que vocês guardem. Na obra de Deus não entra criatividade humana. O homem não pode inventar nada. Tem que estar de acordo com o padrão estabelecido. Ou segue o padrão, ou então vai fazer brincar lá fora. Aqui no reino de Deus, não. Amém? Então vocês nunca vão ver Moacir ou o meu companheiro Rodrigo inventando. E se tiver me inventando qualquer coisa fora da palavra, pode baixar o cacete. Pode dar nos dedos, como diz meu irmão Ismael. Tá bom? Nós queremos seguir a palavra. A maquete que está aqui. Ser fiel à palavra de Deus. Está lá em Efésios, toda a maquete. Queremos ser família, queremos ser corpo e queremos ser casa, edifício, casa espiritual. Amém? O Senhor seja glorificado na minha vida e na vida dos irmãos. Amém.